Olá, pessoal, boa noite. Oficialmente, mais uma terça-feira aqui aberta no Vem Ser Ágil e hoje com um amigo queridíssimo, que é Maxwell Barbosa. Vai trazer um tema aqui para gente, um tema extremamente interessante, que é a agilidade no ecossistema de inovação. Então, eu gostaria de pedir a permissão de todos que aqui estão para fazer a gravação. Fiquem à vontade para deixar as câmeras abertas ou fechadas. E aí a gente vai gravar até o finalzinho da apresentação de Max, depois a gente fecha para os pós-créditos. Max, novamente, muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceito aqui o nosso convite. Quero agradecer também a presença de todos. É um prazer enorme receber todos vocês aqui no Venceragem. Eu agradeço pelo teu convite, Gleice, agradeço a todos e a todas que estão aqui comigo e aqueles e aquelas que assistirem, né, o vídeo depois que ele estiver nas plataformas. E, e vou me apresentar, né? Eu sou Maxwell Barbosa, minha formação é administração, eu sou agente local de inovação ecossistema aqui em Campina Grande, no Sebrae de Campina Grande. Eu sou líder do Squad Open Innovation Agile, onde a gente trabalha, a gente conversa sobre agilidade e inovação aberta. A gente está fazendo o Open Innovation Brasil Agile, dia 10 de agosto, em São Paulo. O Gleice, inclusive, está com a gente também ajudando na organização. E eu vou começar falando sobre os aprendizados, né, que tem três eixos centrais essa jornada que eu estou passando nos últimos anos no relacionamento com o ecossistema de inovação, que são foco, alinhamento e liderança. A questão do foco, eu, eu um aprendizado que eu tive, eu ainda estava na fase de startup ainda, participando dos programas de aceleração, e aí eu encontrei um livro chamado Mindfulness, que ele fala sobre a atenção plena, a importância de você estar presente, de você se desligar das outras coisas e se concentrar naquilo que precisa ser feito. Uma das coisas que eu vejo é essa importância da presença, do olhar atento, do ouvido que percebe, de estar com a percepção mais aberta, sabe? De olhar a floresta e não só a árvore. O ecossistema é muito isso, é você olhar a floresta. Às vezes, nos negócios, o pessoal fica muito naquela de número, meta, quantitativo. Também é interessante, sabe? Quantitativo é importante. Mas também é importante olhar para a floresta toda, porque se você foca só no quantitativo, às vezes você não percebe que está vindo a tsunami, você não percebe que está acontecendo alguma coisa ali que vai impactar todo mundo e você simplesmente é pego de surpresa. É muito importante observar as tendências, estar conectado com os outros ecossistemas, estar sempre dialogando, conversando com as comunidades de inovação, né? E isso é mindfulness, é você estar com atenção plena naquilo que você está fazendo. Um ponto importante também é o propósito, né? Quando você tem aquele impacto definido, o impacto que você quer causar naquela região, se for a comunidade de inovação, naquele setor específico, ou naquela cidade também, nas startups que fazem parte daquela comunidade. É muito interessante ter um propósito bem definido. Até tem um termo que eu escutei do Mackenzie há um tempo atrás, que é Ikigai. É quando você tem definido o que você gosta de fazer, o que você quer fazer e o que você está fazendo. E isso está, de uma certa forma, alinhado, sabe? E você entrega valor, você está a serviço, e você está ali se sentindo realizado, né, naquilo que você faz. Então, por isso que é muito importante, né, a definição desse propósito. E um ponto que aí já tocando na questão da agilidade é que precisão é que faz com que você tenha velocidade no ecossistema de inovação. Quando você trabalha a atuação em rede, você cria sinergia entre os atores e você vai otimizando, né, aquilo que tinham. Vou dar um exemplo prático, né?
aqui em Campina Grande, a gente tem vários programas de pré-aceleração, temos várias incubadoras, e ultimamente a gente vem fazendo um trabalho de alinhamento entre os programas, de o que é que faz sentido, como um complementa o outro, o que é que um deve fazer, o que é que o outro deve estar fazendo, deixar de fazer, como é que a gente vai criar essa sinergia. Então, a gente está criando um ganho, sabe? Porque a gente não está mais fazendo retrabalho, a gente está atuando de maneira complementar, né? E às vezes os atores, eles não visualizam isso, e eles vão trabalhando no nível de esforço ali, e vão, e chega um ponto que, por exemplo, o cliente final, que são as startups, né? Eu lembro que teve uma época que às vezes o pessoal se perguntava, mas por que participar de tanto programa diferente? Mas no final são as mesmas palestras, os mesmos mentores e tal. E aí alguns empreendedores diziam isso, mas para mim não está fazendo sentido. Só que hoje já está diferente, né? A gente olha para os programas e a gente vê que eles são complementares. E aí tem um ponto importante que foi um assunto que Marco Suassuna, que é um cara que está modelando aqui o Hub, que está ajudando a gente a dar uma acelerada no nível de maturidade dos ecossistemas, né? Aqui em Campina Grande, em João Pessoa aí com a Aline, em Souza com o Marcos, e em várias outras cidades também no estado de Pernambuco. Marcos Suassuna, ele é consultor da Amprotec, e ele é especialista nessa parte de ambiente de inovação. E ele trouxe uma coisa na última reunião que é interessante. Ele falou sobre as 3 perguntas que a gente tem que fazer e que as empresas fizeram na época da pandemia. É o que eu estou fazendo? O que é que eu tenho que deixar de fazer? E o que é que eu tenho que fazer melhor? Né? E aí, como a gente está falando de ecossistema de inovação, o que é que eu tenho que fazer melhor com inovação aplicada? Porque não existe inovação sem impacto, né? Então, assim, quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva de fazer esse filtro, né, do que é que eu estou fazendo, o que é que faz sentido eu continuar fazendo, o que é que eu vou deixar de fazer, e o que é que eu vou fazer de uma maneira totalmente diferenciada, com inovação e impacto, né, isso transforma totalmente o ecossistema, as empresas atendidas pelo ecossistema, os ambientes de inovação, né, porque você começa a atingir um outro nível, um nível de sinergia. E aí eu vou para o próximo ponto, que é a questão do alinhamento. O alinhamento tem muito a ver com a construção de uma visão compartilhada, né? Quando as lideranças constroem uma visão e compartilham aonde eles querem chegar, né? E cada pessoa, cada ator, desde aquela pessoa operacional, as pessoas a nível de gestão e as lideranças sabem onde é que o ecossistema, a comunidade quer chegar, né? Então você tem uma outra dinâmica. O jogo é diferente, né? Outro ponto-chave que eu acredito que é fundamental é a questão da comunicação, né? A gente percebeu que a gente estava muito ruim de comunicação, né? Aqui em Campina Grande, apesar da gente ter canais de comunicação, tem a Rede Ita, temos várias rádios, vários canais de comunicação, influenciadores muito bons aqui, né? Mas a gente percebeu e começou a fazer esse trabalho de sinergia com as assessorias de comunicação, com, com os ambientes de inovação, e a gente foi começando a conquistar pautas, porque a gente começou a criar essa consistência, né, nos assuntos que a gente ia tratar. E a gente levava essa pauta de uma maneira unificada. Então, isso está dando um outro patamar também para o ecossistema. E um ponto muito importante também é como a lupa, né, como um binóculo, no caso, a gente precisa estar sempre ajustando o foco, porque dependendo da distância, né, de onde a gente quer chegar, a gente precisa estar sempre ajustando o foco, porque às vezes, dependendo do horizonte que a gente está olhando, o que a gente está fazendo agora pode fazer sentido ou não, né? Se eu coloco lá no horizonte um H3 e estou pensando no estratégico, aí eu tenho que voltar o foco para o presente e perceber, será que está fazendo sentido o que eu estou fazendo agora?
né? E aí eu vou para o H2 e vou pensar em termos de tática. Será que com que meio é que eu vou usar para chegar lá na estratégia? Aí é que a gente precisa estar sempre ajustando esse foco. H1, H2, H3, né? Operacional, tático e estratégico, né? Para ver se tudo continua fazendo sentido. Porque muitas vezes, o que é que acontece, né? Vou dar um exemplo. Campina Grande é um ecossistema que já tem mais de 70 anos. Mais de 70 anos, quase 100 anos que Campina Grande vem fazendo inovação. Eu brinco que desde quando os tropeiros começaram a parar aqui para fazer pousada, o povo de Campina Grande já inovava para atender esse povo, para fazer, para acolher, para criar comércio, para, sabe, para escoar a produção do que vinha para aqui para Campina. Então, depois veio o Varnier e o Vanderlei, que trouxe a linha férrea. Teve N outras coisas que aconteceram na cidade. Um dos primeiros computadores do Norte e Nordeste foi construído aqui, na antiga UFPB, que no caso era a Escola Politécnica. E, e a gente teve a FURN, a URN, a UEPB, que é hoje o UEPB, né? E Campinas sempre foi assim, pensou na frente, a cidade sempre se planejar a médio e longo prazo, e, e, e ela construiu, mas às vezes esse, esse ajuste do curto, médio e longo prazo tem momentos curtos que existem algumas dissonâncias, né? Mas aí volta o ajuste, né? E as pessoas vão entendendo a dinâmica, né? E esse é um grande desafio do ecossistema, porque muitas vezes você entra em algo que já está em andamento. Eu costumo dizer o seguinte, que não se constrói um ecossistema, ele é. É como se eu fosse dizer assim, não, vou construir a floresta amazônica. Não tem como eu construir a floresta amazônica, ela já está lá. Então, a mesma coisa é um ecossistema de inovação, ele está lá. Então, não tem como você construir um ecossistema. Você pode fazer um núcleo, você pode fazer um parque tecnológico, você pode fazer um hub, você pode fazer uma incubadora, mas o ecossistema, ele está lá. Então, é isso que a gente precisa ter, esse entendimento da dinâmica, de como é que esses atores se conectam. E outra coisa também são os riscos, né? A gente precisa trabalhar a combinação dos riscos para que a gente não tenha frustrações, né? Que às vezes acontece, né? Dos atores trabalham um programa, tal, se dedica, tal, faz um monte de reunião, e no final deu tudo errado. Aí você vai se reunir com o povo de novo, e o povo, de novo, essas reuniões, eu estou de saco cheio, eu não quero mais participar dessas reuniões, não, porque não vai dar em nada. Só que assim, é, é justamente isso, precisa se alinhar os riscos. E as pessoas que estão participando do ecossistema precisam entender que todo mundo é responsável pelo ecossistema de inovação. Ele não é uma coisa que um líder, um salvador da pátria cria ou lidera e conduz. Ele é criado de forma colaborativa, de forma construtiva, de forma em rede, né, compartilhada. Então, tem muitas coisas que as pessoas às vezes não entendem e ficam esperando que alguém vá fazer as coisas, mas não é assim que funciona o ecossistema, né? E, e tem uma lição de Silvio Meira, que eu acho interessante, que ele disse que estratégia é a transformação das aspirações em capacidades, que é justamente o ajuste dessas aspirações em capacidades. Porque, às vezes, o que é que acontece? O povo, por uma questão, não sei, ok, mas por uma questão política, por uma questão de ego, constrói projetos mirabolantes, às vezes muito fora do que o ecossistema consegue entregar. Aí o que é que acontece? Não entrega, frustra as pessoas. Então, a gente precisa estar sempre observando isso. O que é possível entregar? Como é que a gente vai entregar? E tá, vez por outra, precisa dar uma puxada para cima, sabe? Mas é interessante que existe esse alinhamento, que as pessoas participem da construção, porque quando não é feito esse alinhamento, quando não é combinado essas aspirações não estão alinhadas com as aspirações das pessoas que compõem o ecossistema, acontece isso, né? Aquilo acaba não acontecendo,
Ou acontece, mas as pessoas ficam com aquela sensação, caramba, dava para ter sido melhor, né? Dava para ter sido um pouco mais arrojado. Então, quando você vai fazendo essa gestão das lições aprendidas, né, vai refinando tudo isso, aí você tem uma condição de saber se você pode arriscar um pouco mais ou se você pode ser um pouquinho mais conservador. E, e aí vou tocar no terceiro ponto, que é a questão da liderança. Tem três elementos na liderança. Ela deve ser compartilhada, ela deve ser colaborativa e ela deve ser também em rede, né? Eu coloquei aqui o, o casulozinho da abelha, né? Porque a abelha ela sempre trabalha de forma colaborativa, né? E quando você tem a palavra colaborativa, você tem, de uma certa forma, três elementos, né? Co, quer dizer, fazer junto de, né? Fazer, né? Construir junto, de uma certa forma. Labor, que vem do trabalho, e ativa, né? Então, não é um trabalho passivo que você espera uma ordem de alguém chegar para poder fazer alguma coisa, né? Trabalho colaborativo, ele é dessa forma. As pessoas têm um propósito, as pessoas sabem onde querem chegar. E Rafaela não está vendo o slide. Pessoal, vocês estão vendo o que está sendo transmitido? O compartilhamento de Sim, é tela? porque é um único slide. É, Ele tá caminhando por esse slide aqui, não é isso, Max? é isso, isso. É porque eu não preparei uma apresentação detalhada. Tá bom, Rafaela, tranquilo. Então, é isso que as pessoas precisam entender, sabe? Eu acho que o grande desafio da agilidade no ecossistema de inovação é você fazer esse processo, sabe? De disseminar para as pessoas, né, que não tem um salvador da pátria, que a liderança é compartilhada, que cada um é corresponsável pelo que está acontecendo, que você, comunidade não tem dono, ecossistema não tem dono, é importante valorizar aquilo que já existe. Então, a gente precisa trabalhar com o que tem, né? É um pouco de frugalidade também, né? É você ser grato por aquilo que você tem, trabalhar com o que tem e ir construindo, né? E pensar sempre nisso, até onde meu braço vai. E isso, Mariana, valorização. Até onde meu braço vai, até onde o meu braço vai, junto com o braço de João, de Maria, né? De Jaci, de Iraci, de quem tiver junto, né? E a gente vai construindo juntos. Então, basicamente, esse é o grande aprendizado, né, que eu tenho nesses últimos anos, me relacionando com o ecossistema de inovação. Foco, saber onde a gente está, para onde a gente quer ir, qual caminho a gente vai traçar, alinhamento, compartilhando a visão, se comunicando com assertividade, clareza e concisão, ajustando o foco como um binóculo, né, com a liderança compartilhada, em rede e de forma colaborativa. Agradeço mais uma vez, Gleice. Eu queria também fazer um agradecimento a André Sanches, do Hub Universo Ágil, a todas as pessoas do Movimento Open Innovation Brasil, a Marcos Suassuna, que está modelando o Hub aqui, a Silvio Meira, da TDS Digital, que também está modelando com a gente o primeiro programa de incubação digital aqui do Sebrae Paraíba, e dar um abração a cada uma que está aqui com a gente, e agradecer a todos e a todas que estão assistindo aí nas plataformas online. A gente também agradece demais, Max. Muito obrigada. Foi uma noite muito especial, né? Você trouxe aí de uma forma muito simples para que todo mundo possa, de fato, entender e entrar aí nesse universo. Só citou, né, pessoas importantes aí também no final. Deixa aqui também meu abraço para André e para todos os que Max citou. E um especial também para você, Max, e para as pessoas que aqui estão. Eu vou Muito fechar obrigado. nossa gravação para a gente ir para os pós-créditos e ficar mais à vontade aqui para trocarmos nossas figurinhas. Vou só parar aqui nossa gravação.